barulho só é uma tortura aos que pensam. Aquele cuja vida é prática, voltada à ação, não se incomoda, pois não pensa, apenas reage a estímulos como um animal qualquer. Até suas conversas são apenas reflexos automáticos, espasmos verbais. Por isso exige-se silêncio em bibliotecas, mas não em bares. Durante momentos de reflexão, qualquer barulho nos distancia da possibilidade de extrair de nossos pensamentos um diamante inteiro e bem lapidado, interrompido seguidamente por grunhidos de humanos em sua vivência espetacular e teatral. Tudo o que nos resta é um diamante esfacelado, sem qualquer valor, que repetidas vezes derrubamos ao chão por haverem-nos desconcentrado. Mutilam nosso raciocínio com sua encenação barata de tragédia popular, e o ruído de suas vidas joga areia em nossas telas com tinta ainda fresca, arruinando as obras que pintávamos pacientemente. Não é por mixarias, portanto, que nos revoltamos contra o barulho. Não são poucas as ocasiões em que ele é ocupado pela destruição de um momento mágico de brilhantismo, de gênio, em que estávamos prestes a trazer à luz um tesouro insuspeito. Vemos uma intuição de beleza incalculável ser arrastada ao esquecimento por uma enxurrada de lama verbal que nos grita aos ouvidos sobre uma mordida de pulga que saiu no jornal. Tudo se perde. Voltar a acessar tais pensamentos voluntariamente é algo tão improvável quanto dormir esperando retornar ao mesmo sonho. Porém, em sua superficialidade, sequer dão pelo prejuízo que causam. Se confrontados, ficam até surpresos. Que foi? Acaso fiz algum mal? As consequências perniciosas dessa ingenuidade vulgar e desastrada são incalculáveis. Como não olham por onde andam, pisam em tudo, trombam em todos os pensamentos, pois sua burrice não os permite enxergá-los, demonstrando completa falta de respeito. Invadem nossas mentes com suas grosserias, dão-se a liberdade de se acomodar como se estivessem em suas próprias casas, como se houvéssemos convidado suas mentes dormentes a roncar em nossas consciências com opiniões sonâmbulas e irrelevantes. Quase imediatamente, põem-se a falar de si próprios e de suas ideias ásperas como quem liga um rádio no último volume, sem se incomodar com o fato de que estávamos ouvindo música clássica. Interceptam nossas vidas e rasgam nossas reflexões ao meio como quem não se importa com o tipo de dinheiro que não circula em suas vidas. Como cultivamos um tesouro que nunca poderão usar para comprar suas bugigangas e bijuterias intelectuais, jamais reconhecem o valor daquilo que destroem, e por isso pensam que o exagero vem de nossa parte. Isso acontece não porque esse tesouro só é valioso para nós, mas porque o valor da inteligência só é reconhecido por aqueles que também nasceram nessa nação nobre e distante, quase desconhecida da grande massa social. Apenas os sábios reconhecem-se entre si. Para os ignorantes, a inteligência é como a Atlântida, um mito. Não conseguem reconhecer o valor de nada que esteja acima deles próprios e de suas capacidades tacanhas. Quando topam com um indivíduo de gênio, veem apenas alguém que diz coisas incompreensíveis e, por isso mesmo, irrelevantes. O fato é que apenas indivíduos inteligentes possuem cidadania reconhecida no país do intelecto. Só eles gozam dos autênticos benefícios da reflexão, garantidos biologicamente. Os demais são imigrantes ilegais que tentam saqueá-lo, corroídos pela inveja. Não é raro que invadam suas fronteiras, porém, quando saltam por sobre as grades, quando derrubam os muros da inteligência, não vem nada que os interesse em seu interior. Para eles, um mar de pensamentos parece um deserto. Impacientes, começam a gritar, perguntando onde está ocorrendo o espetáculo intelectual ao qual estamos assistindo. Importunam todos os que encontram com suas grosserias. Contudo, se fazem de desentendidos quando se voltam contra eles inúmeros olhares atravessados. Por sorte, logo partem de nossas vidas, pois se sentem entediados como um analfabeto num mundo no qual todo prazer vem da leitura. São surdos num lugar onde todas as verdades falam baixo demais. E como ficam à espera de grandes gritarias filosóficas, terminam por ignorar seus sussurros. Desse modo, o fato de o valor de nossa atividade não ser reconhecido pelos ineptos não deveria nos espantar, pois, ao refletir,
cunhamos moedas de ouro num mundo em que apenas se dá valor à dureza do aço forjado. Indivíduos práticos não conseguem conceber o valor daquilo que não brilha imediatamente aos seus olhos. Não sabem o que é garimpar e polir uma joia rara. Compram tudo pré-fabricado e à vista a partir da inconsciência da experiência imediata. Naturalmente, a capacidade de não se incomodar com barulhos, seja na forma de poluição sonora, visual ou social, é diretamente proporcional à falta de inteligência, pois esta determina nossa sensibilidade geral frente ao mundo e também nossa capacidade de encontrar utilidade e prazer na reflexão, que exige silêncio. Os indivíduos que nunca se mostram incomodados pelo barulho são os mesmos que não se mostram sensíveis a nada no domínio da inteligência, são desprovidos de qualquer sensibilidade intelectual, arte, ciência, filosofia, poesia. Nada disso faz sequer cócegas em seus cérebros necrosados. Querem espetáculos, alarde, holofotes, tudo que depois aparecerá em jornais e revistas. Como seu paladar está estragado pelo consumo contínuo de lixo gorduroso, apresentar-lhes concepções bem trabalhadas equivale a oferecer uma taça de vinho fino a um alcoólatra que só sente prazer ao engolir uma garrafa inteira de cachaça. Equivale a oferecer uma iguaria cuidadosamente preparada por um chefe a um obeso que, diariamente, se empanturra de chocolates e junk food. Portanto, não surpreende que os indivíduos mais barulhentos sejam também os mais estúpidos, superficiais e vulgares. Quando uma bomba explode, podemos ver pela expressão nos rostos dos indivíduos o que havia em suas cabeças. Se sorriem, felizes por algo tê-los distraído do tédio de suas vidas. Não havia nada acontecendo entre suas orelhas. Até um estampido é mais interessante que sua atividade mental. Ficam satisfeitos por se perderem de si mesmos, sendo a situação um ótimo pretexto para iniciarem conversas irrelevantes sobre as possíveis origens do curioso ruído. Quem, pelo contrário, se mostra irritado, tinha em sua mente algo de valor, que foi reduzido a nada, roubado de si mesmo. Seus pensamentos escorrem pelo raio do esquecimento, não havendo meios de resgatá-los. Trata-se de algo bastante banal, mas que arruína a concentração de quem passou horas tentando montar um quebra-cabeça que, agora, está novamente embaralhado por esse impertinente eco de irreflexão. Como vemos, o barulho é um dos modos mais seguros de evitar que o pensamento ocorra num fluxo contínuo e coerente, partindo em diversos fragmentos dispersos cujas bordas não se encaixam porque foram podadas irregularmente por circunstâncias exteriores. Coloquemos, por exemplo, um indivíduo num quarto e pensamos que resolva uma questão abstrata qualquer, como um problema lógico matemático. Se conseguir resolvê-lo, ganhará um grande prêmio em dinheiro. Entretanto, em vez de o deixarmos em silêncio, instalamos ao lado de sua mesa um alarme, uma campainha que soa a cada segundo, disparando também fortes feixes de luz. O problema certamente nunca será resolvido. Em poucos instantes, o desejo mais ardente do indivíduo passa a ser não resolver o problema, mas destruir aquela fonte de ruído que rouba seus pensamentos. Esse simples alarme o reduz a um animal patético que tropeça nas próprias ideias porque a porção autônoma de seu cérebro o força a reagir a esse estímulo ridículo. Incapaz de pensar, será obrigado a dar uma resposta a qualquer problema que propusemos somente para ver-se livre dessa circunstância deplorável que consome seus nervos inutilmente. Nessa situação, não há como raciocinar com clareza. Pensar com barulho é como espirrar com os olhos abertos. Vejamos a questão do ponto de vista biológico. Numa espécie de sequestro emocional, a primeira providência do cérebro diante de um barulho alto que potencialmente significa perigo consiste em cessar a atividade das áreas irrelevantes à questão e dar prioridade à ameaça imediata. O cão de uma senhora latindo incansavelmente a todos os que passam à sua frente, com um timbre tão insuportável que parecem farpas sendo inseridas sob as unhas do pensamento. Enquanto sofremos com essa aflição ingrata, e em segredo sonhamos em arrancar as cordas vocais dessas máquinas de latir,
A proprietária desse refúgio biológico discute com outras múmias maquiadas com que cor de esmalte pintará suas unhas. Nessa situação, nada nos daria mais satisfação que instalar um interruptor em nossos ouvidos. Seria um privilégio inestimável poder simplesmente desligar nossas mentes da estupidez gritante dos que nos circundam. Diante dessa impossibilidade, corremos seriamente o risco de desistir do pensamento, de nos rendermos ao gazarra da irreflexão. Tornamo-nos estúpidos por exaustão, como quem é torturado longamente e perde as forças. Extenuado, não há como defender-se dessa intervenção insolente que implode nossa imaginação. Obviamente, os que não pensam são também os que mais falam, e em regra é muito alto. Gritam desnecessariamente sobre assuntos quaisquer, apenas para atrair atenção, como os bons palhaços fanfarrões que são. Até quando esmagam um piolho, apressam sem interromper todos os que os cercam para exibir o troféu que portam entre os dedos, explicando todos os detalhes envolvidos na localização e captura do seu objeto de orgulho. Uma catarro verde, por sua vez, é um evento que merece publicidade internacional. Deve ficar imortalizado no Museu Tuberculoso de suas memórias, sendo que até quando pensam no silêncio precisam falar. Ouvi-los é uma infindável incursão ao vácuo de suas mentes epiléticas, regada a frequentes respingos de saliva, desde que suas bocas continuem movendo-se, desde que continuem ouvindo suas próprias vozes. Acreditam estar aproveitando a vida, seu lazer em não pensar, sua socialização a gritar em grupo até que todos compartilhem a mesma burrice plena e uniformemente. O ruído que sai de suas bocas é o melhor modo que encontram de evitar que seus cérebros entrem em atividade. Ademais, considerando aquilo que dizem, ouvi-los tem o mesmo resultado. Assim, depois de algumas horas de conversas automáticas e inconscientes, e é essa profusão de frases sem sentido proferidas abundantemente à torto e à direito, tendo como único critério de seleção o fato de a ideia ter-lhes passado pela cabeça por acidente, atingiu nirvana, a ausência complexa de pensamento, sustentada pelo constante fluxo de nada que sai de suas bocas. Todavia, nem tudo são flores na vida desses locutores de si próprios. Para sua infelicidade, a comunicação ocorre em turnos, não podem falar ininterruptamente, embora essa seja sua mais sincera vontade, pois têm de reservar um tempo para serem também vítimas do vômito linguístico dos que recebem suas palavras. Porém, se prestarmos alguma atenção, veremos que não ouvem, apenas observam o falatório dos demais, recebem-no com o mais completo desprezo, esperando somente pela oportunidade de voltarem a falar do centro do universo, como um engana outro, fingindo que o ouve apenas para poder verbalizar suas misérias. Na verdade falam sozinhos, e sabem disso. Uma condição de sua paz é a falta de pensamento. Ouvir é uma situação potencialmente perigosa. Preocupados, tomam providências para evitar que, num descuido, comecem a pensar e, ai de nós, até a refletir. Para tal fim, adotam como medida preventiva enfiar em suas bocas secas e espumantes copos e mais copos de bebida alcoólica, petiscos ou cigarros, em geral todos os três, com a única finalidade de suprimir o pensamento enquanto não podem fazê-lo falando. Calados, em vez de pensar, embriagam-se, mastigam e fazem círculos de fumaça. Tudo é válido para combater o péssimo hábito de usar a cabeça, visto que não há como falar e pensar ao mesmo tempo. A verborragia gratuita é a única salvação possível aos acéfalos. Evidentemente, há ruídos muito incômodos e outros nem tanto. Parte deles não é de origem biológica, embora isso não seja nenhum consolo. Contudo, vozes e atividades humanas respondem por pelo menos 3/4 de todos os barulhos que atormentam o pensamento. Como essas bocarras imortais rodeadas por corpos perecíveis adoram falar, gritar e rir escandalosamente, deveríamos logo cortar fora suas línguas como a vingança mais justa, pois apenas assim sentiram em suas peles como a perder a única coisa que lhes dá algum prazer na existência. Não há dúvida de que, quanto mais elevado é o intelecto de um indivíduo, mais sofre,
maior é a sua sensibilidade a impressões desagradáveis. Aquilo que, para um indivíduo obtuso, é apenas um ruído de fundo, para um homem de inteligência aguçada é uma brutalidade. O que passa completamente despercebido à maioria é sentido por ele como uma agulhada no cérebro. A vulnerabilidade e as torturas do barulho é um dos melhores exemplos das torturas às quais um homem se expõe por sua condição de ser pensante. Foram poucos os pensadores que não fizeram questão de deixar por escrito o quanto suas vidas foram amarguradas por isso. Pássaros com cantos desafinados logo pela manhã, insetos com zumbidos estridentes pela noite toda, choros de crianças, gritos e conversas de adultos estúpidos, ferramentas de alto impacto, músicas em alto e péssimo som, aparelhos disparando alarmes a todo momento. Essa mixórdia dissonante esmaga o espírito e reduz até o maior gênio a um idiota, despojado de suas faculdades. Um homem brilhante passa a sofrer com o tédio causado pela ausência de atividade mental. Torna-se patético como qualquer outro ser desprovido de inteligência, pois seu gênio foi temporariamente confiscado pela imbecilidade alheia. Num ambiente ruidoso, uma festa popular, por exemplo, todos se tornam igualmente estúpidos. E é exatamente essa a intenção. A capacidade de pensar é nivelada por baixo, resultando numa massa de indivíduos alegres e uniformemente boçais. Naturalmente, a socialização em grande escala sempre vem acompanhada de um fundo musical excessivamente alto e chulo para que isso compatibilize as pequenas diferenças de inteligência que há entre os presentes. Sabemos que misturas heterogêneas de indivíduos prejudicam a socialização. Portanto, numa situação na qual alguns são burros, outros são retardados, ainda outros cretinos, a música contínua assegura que todos, ao menos pela duração do evento, tornem-se jumentos de mesmo porte. Podemos ver a prova disso pelas suas expressões angustiadas quando a música, por algum motivo, é interrompida. Em silêncio, retornam às inimizades, salientam-se as diferenças, lentamente regressam para dentro de si mesmos, voltam a usar suas cabeças, coisa que os enche de horror. Durante tais eventos, sentem-se planos porque o barulho onipresente os tranca para fora de si próprios, convoca-os à vida exterior, na qual todos são iguais, similarmente desprovidos de atividade cerebral, exceto a necessária para articular urros sociais. Os indivíduos sábios, encontrando satisfação em seus próprios pensamentos, ou ao menos em passatempos menos desmiolados, estão à parte dessa balbúrdia. Não precisam dela para viver, mas isso não significa que estejam a salvo dos idiotas. Podem proteger-se facilmente das várias dores de que os insensatos, por sua própria culpa, são vítimas constantes, menos da agressão dos que fazem barulho. Esse é o único ponto fraco de sua arma, que agora se volta contra eles próprios na forma a uma dor excessiva originada por uma causa ínfima. Porém, mesmo disso podem destilar algum aprendizado. Em poucos segundos, sentem em sua pele como é lamentável habitar esse mundo superficial de impressões sensoriais toscas e exageradas. O contraste gritante entre a sua vida pessoal e a intuição que passa a possuir a respeito da dos demais quando, por alguns instantes, se vê mergulhado na mesma situação, mostra-se tão desfavorável que essa curta experiência é suficiente para consolidar a certeza de que suas vidas não valem nada, tanto que vivem apenas para esquecê-las, socializando-se, em qualquer circunstância na qual seja necessário raciocinar sobre assuntos difíceis. A poluição sonora e social ocasionada pelos demais é algo extremamente invasivo. Em vez de nos dedicarmos aos objetos de nosso interesse, nossa consciência é sequestrada e forçada a contemplar os objetos em torno dos quais giram suas vidas insípidas, como insetos caindo dentro de nossas refeições. Por falta de coisa melhor, isso ao menos nos assegura que devemos ignorá-los tanto quanto possível, queimando todos os convites que recebermos para participar de suas vidas. E isso sem pensar duas vezes. Não deixa de ser um fato realmente digno de pena em que suas vidas reduzam-se a banalidades e estardalhaços.
Mas isso não é problema dos que têm coisas mais interessantes a fazer. Não podemos nos responsabilizar pela miséria dos que gritam como que pedindo socorro de si próprios, incapazes de suportar suas vidas. Não podemos ajudá-los porque a inteligência só pode ser compartilhada entre os inteligentes. Contudo, considerando que é burrice, pelo contrário, é uma realidade que desconhece fronteiras, eles podem nos prejudicar e muito. Para baixo. Nem mesmo o chão é o limite, assim que um zurro qualquer nos força a entrar em contato com esses jumentos da palavra. Perdemos imediatamente qualquer respeito por eles. Quando abrem suas bocas, faz-se uma declaração de guerra ao pensamento. Quanto mais falam, mais isso alimenta nosso desprezo. Calar-se, entretanto, é um sacrifício que não estão dispostos a fazer. Esses falastrões consideram-se importantes. Acreditam honrar-nos com sua presença salival, e até o fim de seus dias farão tudo possível para aproveitar cada gota de sua saliva leprosa. Isso porque, dentro da existência, sua maior missão consiste em abrir a boca diante de todo ser humano que esteja próximo o suficiente para ouvir, e tornar-se vítima. Seres dessa espécie, quando se veem à distância, gritam-se desde muito longe. Quando estão próximos, continuam aos berros, com demonstrações exageradas de afeto. Não é para menos que tais criaturas sejam altamente sociáveis. Sua presença não vale nada. Vendem-se como prostitutas sifilíticas que cobram um pouco pela amizade para infectar os demais com suas moléstias mentais. Tentemos, por exemplo, falar com tais indivíduos sobre quaisquer questões que estejam além de suas impressões e sensibilidades imediatas, que sempre se encontram voltadas a assuntos vulgares e cotidianos. Farão todo o possível para mudar de assunto, pegando uma tangente qualquer para que o foco da discussão volte, em linha reta, diretamente aos seus umbigos. Sua inépcia os torna insensíveis à noção de estética do pensamento. Carecem de tato intelectual. Se são mais sociáveis que nós, isso não nos causa nenhuma inveja, pois sua socialização mais parece uma troca de tapas entre animais rudes e bêbados. Ao topar com indivíduos dessa espécie, temos a impressão de estar diante de máquinas industriais que só precisam de graxa, ou seja, de saliva, para começar a pensar em voz alta e nunca mais parar. Ainda assim, mesmo sendo essa sua única especialidade, nunca falam uma vírgula que seja interessante àqueles que permanecem mudos. Nada neles desperta nossa atenção, nada do que dizem nos instrui, senão como um exemplo a ser evitado. Enche-nos de esperança a improvável hipótese de fecharem seu antro de escarro, mesmo que para tomar fôlego. Claro que ouvi-los com atenção apenas nos imerge na mesma situação lastimável em que se encontram, pois aquilo que entendem por diálogo na verdade consiste em despejar sobre nós um sem número de ideias toscas quaisquer. Uma constante verbalização invertebrada de tudo o que se apresenta aos seus sentidos. Tais conversas não envolvem pensar, apenas reproduzir verbalmente uma avalanche de dados brutos provenientes de sua experiência imediata, a todo instante. Contam-nos detalhes de suas vidas com a intenção oculta de que pensemos por eles, alugando um canto de nossas mentes para servir de depósito de experiências alheias. Entulhar nossos cérebros com banalidades é o seu conceito de existência social. Parece que querem fazer de nossa memória embecúpe da história de suas vidas. Portanto, ao conversar com tais indivíduos seriamente, gastamos muitos recursos mentais organizando todo o lixo caótico que cuspem em nossas consciências. Quando, depois de muito sofrer, encontramos uma solução para seus problemas pessoais, que nem mesmo nos dizem respeito, fazemos-lhes um favor que provavelmente sequer levarão a sério, já que trocam de problemas como quem troca de roupas. Nessa situação, desperdiçamos nossas ferramentas mais valiosas em tarefas nulas, perfurando paredes de concreto com brocas e ourives. Usamos guindastes altamente sofisticados para discernir grãos de idiotice que nos entupem os ouvidos. Resulta que o hábito de dar atenção a indivíduos obtusos embota rapidamente nossas faculdades intelectuais, ao emitir uma opinião bem fundamentada a seu respeito, mesmo que para insultá-los,
Já tivemos ao menos de nos dar ao trabalho ingrato de processar todo esse material bruto que arremessaram contra nossos cérebros. É um otimismo ingênuo organizar todo esse conteúdo somente para proferir uma sentença concisa, polida e perfeita, na forma de um insulto brilhante. Isso não surtirá efeito algum, pois a agudeza de espírito não fere aquele que não tem nenhuma. Mesmo ao insultá-los com maestria, damos-lhes um presente que nunca poderiam retribuir: inteligência. Estamos prestando-lhes uma homenagem que não merece quando os informamos a respeito de si próprios e de sua inépcia. Esquecemos-nos de que, para isso, precisamos antes encher nossas melhores taças com a baba espumada que escorre de suas vidas. Cegos como são, sempre perdem as raras oportunidades de calar-se diante de alguém mais instruído que eles próprios. Sabem que, ao ouvi-los por alguns minutos, aprenderiam coisas que jamais poderiam conceber em todas as suas vidas. Mas toda a inteligência é inútil àquele que não tem nenhuma. Quando estúpidos veem cérebros poderosos à sua disposição, não querem aprender, mas apenas usar essa capacidade intelectual extra para processar rapidamente os problemas que eles próprios não desejam digerir. Querem que resolvamos cuidadosamente aquilo que, por preguiça, não estão dispostos a investigar pessoalmente. Ao encontrar um sábio cheio de boas intenções, usam-no apenas como uma máquina de fazer conselhos instantâneos. Martelam seus tímpanos com descrições de dados brutos, comunicados em sua forma mais primária e inculta, esperando que saiam de sua boca soluções prontas, simples, úteis e polidas. Esse é o único motivo pelo qual indivíduos estúpidos entram em contato com sábios. Não querem aprender coisa alguma, apenas poupar esforço mental. Sua sabedoria é vista como um atalho para chegarem às conclusões que desejam sem pensar. Depois de algum tempo na situação de calculadoras de obviedades em larga escala, nossas habilidades intelectuais se embrutecem, tornam-se calejadas, perdem a elasticidade, adaptam seu processamento de grandes quantidades de ideias duras e ocas, a troco de nada. Marretamos meticulosamente milhares de castanhas, todas vazias. Por fim, tornamo-nos não apenas estúpidos, mas grandes estúpidos. A profundidade de nossa tolice, contrariamente a deles, desconhece limites. Quando guiados por objetivos cretinos, temos força suficiente para transcender os limites da sandice. Esse é o fim dos que, por caridade, põem sua inteligência a serviço de estúpidos e por eles se deixam guiar. Desse modo, quem tem capacidade de resolver os próprios problemas não encontrará vantagem alguma em socializar-se, em terceirizar seu cérebro às trivialidades dos demais. A convivência constante com seres vulgares nos força a calcular a tabuada de 1 até 1 milhão, todos os dias. Nesse contato, a única garantia que deixaremos de crescer será sorte se não nos tornamos também estúpidos. E nesse sentido a melhor postura é nunca deixar que nos comprem com seus elogios insonsos, até sermos interrompidos. Estávamos muito bem dentro de nós mesmos, tentando resolver difíceis equações abstratas, como quem joga xadrez contra um adversário desconhecido. Porém, do nada, surge em nossa frente um bronco em busca de socialização. Sua presença equivale a um relincho social que nos convoca imediatamente à superficialidade. Acreditam que abdicar de nossos pensamentos, substituindo-os pelos seus desabafos vulgares e lamúrias mesquinhas, é um preço justo pela sua admirável companhia que, entretanto, não nos serve para nada. A aproximação é simples. Seu modo de dizer olá é dar-nos um coice na inteligência. Mas isso não é tudo. Daí em diante, somos sequestrados por um problema muito urgente. Seus umbigos, esses beócios estão perturbados porque se viram confrontados pela dificílima questão de calcular 1 mais 1 de trás para frente. Mesmo que consigam alcançar a resposta sozinhos, por que se esforçar quando podem simplesmente pagar-nos uma bebida aí? Com isso, alugar nossos cérebros pela noite toda. Como nos envergonha a consciência alguma vez havermos sido ingênuos o bastante para aceitar esse tipo de convite às profundezas mais aterradoras de sua inanidade mental. Muitas vezes, apenas por sermos seus conhecidos,
exigem que tenhamos uma opinião sobre todos os assuntos que os importam. E é aqueles que nunca nos importariam. Ignorar suas dores é uma absoluta falta de respeito. Contudo, nunca fazem questão do contrário. Seus problemas são obrigatórios. Os nossos, opcionais, convidam-nos a pensar por eles sob o pretexto dessa amizade que é curiosamente unilateral. Nessa altura, fica perfeitamente claro que, se ainda não conseguem distinguir uma resposta para seus problemas, isso não acontece, na maioria das vezes, por incapacidade mental, já que suas dificuldades quase sempre são ridiculamente simples, mas porque estão o tempo todo ocupados em falar, em tornar-se públicos, nunca em pensar, em vez de refletir. Preferem fazer barulho em nossas cabeças até que pensemos por eles para alcançar a paz de que desfrutávamos antes de conhecê-los. Ainda assim, se fossem apenas indivíduos curiosos, tudo bem, mas nem mesmo suas dúvidas são respeitáveis. As questões que levantam não são sequer perguntas, apenas um vômito de burrice com interrogação ao fim, seja qual for o assunto. Querem sempre que entreguemos a solução estupidamente pronta, não que os ensinemos a alcançá-la sozinhos. Todo o trabalho duro fica sob nossa responsabilidade, pois pensar nunca foi sua intenção. Além disso, fazem-se surdos quando apontamos problemas ainda mais complexos e dignos de consideração que os seus próprios. Só se interessam pelos assuntos nos quais seus nomes aparecem no começo, meio e fim de cada sentença. Contudo, ainda há outro inconveniente levantado por suas vontades caprichosas. Se simplesmente lhes damos as respostas sem muitos rodeios, que devem sempre ser ladeados por melosos elogios implícitos, indignam-se também eles próprios, que não entendem nada do assunto. Têm a firme opinião de que a resposta não pode ser tão óbvia. Acreditam que pressuponha muito empenho e suor, mas nunca por parte deles. Em suas cabeças vaidosas, suas mazelas são importantes demais para que algo tão singelo como a verdade aplique e se explique suas vidas imediatamente. Antes que tenhamos o direito de apontar uma solução, temos de ouvi-los detalhar todos os seus problemas, um por um, pelo menos 3 vezes, e com as mesmas palavras. Tudo isso para que estejamos a par de fatos tão complexos como uma disenteria de origem desconhecida. Pode parecer ruim, mas é muito pior quando se considera um problema sem resposta e divinizado, pois com isso buscam autorização para passar suas vidas todas nos alugando como um confessionário para migalhas insolúveis. Nessa situação, como se falassem de algum personagem lendário cujos atos deixaram marcas indeléveis sobre a existência, repetem suas histórias pessoais pormenorizadamente todas as vezes em que nos encontram, ignorando o fato de que, assim como eles, também temos memória de longo prazo, que logo converte-se em uma náusea traumática. No fim, não importa quanto nos esforcemos em ajudá-los, continuarão falando até que nossos neurônios comecem a chorar de desespero. São esses, precisamente esses os indivíduos que não se sentem incomodados pelo barulho. Naturalmente, não perdem nada com o barulho, pois tudo que se perde com isso é o pensamento. Ainda pior que suportá-los é perceber que jamais aprenderão a lição, sequer a ordem. Pelo contrário, cultivam cada vez mais a tolerância ao ruído. Vivem dentro de um mundo em emergência, repleto de sirenes, gritos, explosões e convulsões cerebrais. Todas as vezes em que enchem seus pulmões de ar, temos o prenúncio da morte de qualquer pensamento que os rodeie. Ao aceitá-los como amigos, estamos contratando-os como coveiros de nossa própria inteligência. Em sua companhia, nenhum pensamento jamais terá a oportunidade de manifestar-se sem ter a cabeça decepada por algum de seus disparates cortantes. Os neurônios em coma, suas vidas fétidas escorrem de suas bocas como um esgoto ganganoso de poluição sonora. Os minutos de silêncio entre deitar a cabeça em seus travesseiros e o começo do sono, são esses os únicos momentos em que o pensamento os atormenta. Por isso, desesperam-se para dormir rapidamente. Apenas se dirigem às suas camas depois de exaustos, garantindo que o sono comece quase instantaneamente. Quando isso não acontece, e vê-se acometidos pela insônia, envoltos pelo silênio,
sem ter com quem conversar, sentem em suas mentes uma dor quase desconhecida, que é o pensamento tentando levantar-se depois de haver sido espancado e brutalizado o dia todo por suas vidas violentamente irrefletidas.